paz do Senhor Jesus, vem trazer uma palavra que há dias já vem ardendo no meu coração. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 2, diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando o profeta ele fala acerca de passar pelas águas, e passar pelas águas, ela vai te arremeter aos desafios diários. Ele está falando aqui, quando passarem pelas águas, desafio do nosso dia a dia, que a gente vai ter que passar. Né? Jesus ele não engana ninguém. Ele falou desde o início, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele também nos deu uma garantia. Eu vou estar com vocês. Então nós vamos enfrentar dificuldades, desafios do dia a dia, situações que vai trazer angústia, tribulação, mas que nós estamos aqui, nós não, sabe, nós vamos sentir as aflições, as emoções, as dificuldades. Mas ele diz que quando de passar pelo rio, existem, o que significa pelos rios? São experiências que nós vamos passar. Aí vai ser uma situação, não vai ser tão brando quanto passar pelas águas, que é os desafios corriqueiros, do dia a dia que a gente precisa enfrentar. A gente querendo ou não, a gente tem que levantar e tem que ir para cima, sabe? Porque a gente precisa caminhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter. Então, querendo ou não, sabe? Então, você bem ou não, você tem que ir para o seu trabalho, você tem que cumprir carga horária, você precisa ser ordenado, sabe? Mas o Senhor, ele vai nos dando graça, ele vai, tem os desafios diários, mas a gente precisa conseguir. Só que aí chega a fase de passar pelos dias, que são experiências que a gente vai precisar ter, vai precisar adquirir. Como a gente vai conseguir experiência? Passando na prova, repassando pela situação difícil. Pode ser um pouco mais difícil, mas nós temos o Senhor, então ele vai nos ajudar a passar. Então ele diz que quando você passar pelos rios, eles não vão submergir, ou seja, você vai passar pelos rios, é uma situação mais difícil, mas você não vai morrer afogado. Essas águas dos rios, elas não vão te submergir, não vai te cobrir totalmente. Você vai passar ali, às vezes você está no olho do furacão, você está ali na tempestade, está ali no rio, as águas estão agitadas, as situações estão ali, sabe? Às vezes vem uma coisa atrás da outra, uma bomba atrás da outra, e a vida é assim mesmo, parceiro. A vida é assim, parceira. Entendeu? Vem uma situação aqui, um vento ali, um reboliço, né? Tem até um meme, como é que é a vida do crente? É de repente um reboliço, sabe? Mas a gente tem que seguir caminhando, a gente tem que continuar, sabe? A gente não pode esmorecer, temos que ser perseverante. E a palavra de Deus diz que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança produz paciência. Existem situações que são permitidas pelo próprio Senhor na minha, na tua vida, para que a gente venha ter o quê? Experiência. E a gente só vai ter experiência quando a gente passa por ela, né? E aí é isso. Então, primeiro vem as águas, depois vem os rios. E depois, quando você passa ali pelo aquele testemunho, quando você tem a experiência de passar pelos rios, e aí vem quando passares pelo fogo. E passar pelo fogo é uma provação mais elevada. Vamos aqui usar um exemplo. Nós, aí, há 6 anos atrás, passamos aí pela pandemia. Foi difícil. Teve gente que pegou, eu conheço pessoas que contraíram ali, eu tive mais assintomática, bem leve, mas teve pessoas que têm sequela até hoje. Tem pessoa que ficou ali com 50% do pulmão comprometido. E aí passou esse vento, passou ali pelos rios ali da pandemia, e aí daqui a pouco passou alguns anos, a pessoa descobre que está com tumor. O que é mais pesado? Qual é a prova mais elevada? É o tumor. Ela passou aquela fase que eu digo que todo mundo teve alguma sequela da Covid. Se não foi uma sequela ali no corpo de ter tido contato com o vírus, de ter ficado com alguma sequela, ou ter desenvolvido algum outro problema de saúde, assim como muita gente que eram pessoas completamente sãs e agora, até hoje, já passou a pandemia, mas ficou ali com uma sequela de uma
de um problema de insônia, de ansiedade, passou a ter depois disso. Então, todos nós fomos afetados de alguma forma, né? Porque foi algo que mexeu com todo mundo, né? E aí, quando você passa por um processo desse, ou seja, quando você passa pelo fogo, e o fogo ele significa isso, significa uma aprovação mais elevada, né? Ou seja, você passou, ficou lá atrás, mas agora você está tendo que lidar com um diagnóstico desfavorável, né? De repente você está enfrentando aí, descobriu que está com tumor, e aí você já se atemoriza, né? A nossa natureza humana, nós somos tão frágeis, sabe? E às vezes a gente assim, meu Deus, e agora? Vou morrer. A gente já pensa logo assim, né? Mas não pode ser assim. Não, eu vou passar por isso. Se eu tenho que passar por isso, eu tenho que fazer exame, eu tenho que fazer biópsia, né? E aí você vai buscando a Deus, vai clamando, e Ele pode mudar esse quadro. O médico fala, ó, suspeita que o tumor é maligno, mas você apresenta na presença do Senhor, apresenta para o Senhor, e quando você vai lá fazer o teste de novo, ó, realmente está constando aqui, está com tumor. Eu já vi casos de pessoas descobrir que estava com nódulo, e aí de repente entra numa campanha de oração, jejua, busca do Senhor, sabe, faz campanha, faz corrente, o Senhor é tão misericordioso que Ele atende. A pessoa vai lá e repete o exame, e o médico, não tem constando mais nenhum nódulo aqui, mas estava um nódulo do tamanho de um caroço de azeitona, agora não tem mais, apareceu, sabe? É a fé. A palavra diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor, Ele faz, Ele cura. O Senhor Jesus, Ele é a cura. Então a palavra, Ele está nos garantindo que ainda que a gente passe pelas águas, os desafios diários, ainda que a gente tenha que passar pelos rios, que é uma situação mais difícil, ainda que a gente tenha que passar pelo fogo, Ele está deixando a palavra aqui clara: não te queimarás. Essa prova não vai te matar. Essa prova não vai te matar. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E essa prova, ela não vai te queimar. Ainda que você tenha que passar pelo fogo, a palavra do Senhor Jesus está dizendo para você: não vai te queimar. Aleluia! Não vai arder nem a chama. Você vai passar, mas vai passar vitorioso. Porque a palavra do Senhor não é a palavra da irmã Natália, porque eu não posso nada. Mas o Senhor Jesus, Ele pode tudo. E Ele está te dizendo, olhe para Ele. Finta os seus olhos no Senhor, que Ele vai te fazer passar pelas águas, passar pelos rios, ainda que você tenha que passar pelo fogo, mas que o teu alvo seja Cristo, que a tua esperança esteja nele. Porque dele vem o sim, vem o amém, dele vem a cura, dele vem o Senhor Jesus. Ele não provê na nossa vida, ele não permite situações que sejam para forjar o nosso caráter espiritual, que seja algo que vai nos compelir a buscá-lo ainda mais, a querer estar mais perto dele, a querer ter mais experiência. E como você vai ter experiência com o Senhor Jesus se você não passar pelo fogo? Como? Você não vai ter experiência com ele, porque ele quer te robustecer na fé, ele quer te fazer você, sabe, ele quer fazer você crescer espiritualmente, ele quer que você tenha suas próprias experiências, para lá na frente você ser bálsamo para outra pessoa. Para lá na frente, não, você está passando por isso? Eu consegui, eu tive que me submeter aos tratamentos, à quimioterapia, à radioterapia, mas está aí, ó, desapareceu, sumiu o tumor, o Senhor fez. O Senhor me deu uma nova oportunidade de vida. E aí Ele traz um novo sentido. Coisas que você antes não dava valor, você passa a valorizar. Porque o Senhor permite essas situações por causa disso. Ei, mas você vai vencer. Ele vai estar contigo. Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, eu sempre gosto de repetir essa palavra. Os discípulos estavam ali, meu Deus, nosso Senhor vai partir. Diante dos nossos olhos, Ele foi elevado assunto aos céus. E Ele disse, ficai em Jerusalém, que eu estou enviando o Consolador. E eis que eu vou estar convosco todos os dias. E Ele diz, quando passares pelas águas, eu vou estar com você. Quando você passar pelos rios, as águas não vão te submergir. Você não vai morrer afogado nessa prova. E quando você passar pelo fogo, uma situação mais elevada, mais difícil, a chama não vai arder. Porque o quarto homem da fornalha vai estar. Jesus, Ele não te deixa, Ele não desiste de você. Parece ter um jargão, mas é muito válido. Jesus te ama. Fica firme, que Ele está contigo.